pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série desses vídeos com a ideia de tentar mostrar um pouquinho para o pessoal, principalmente quem está começando, tentar entender um pouco como que funciona realmente um profissional de desenvolvimento de software, né? Falar um pouquinho agora onde que o dev realmente está dentro da equipe. A gente falou um pouquinho no vídeo anterior a respeito do fluxo de trabalho, como que ele funciona, ou como geralmente funciona na grande maioria das vezes, certo? E agora vamos tentar entender um pouquinho onde que o dev está aqui dentro. É muito importante a gente entender o seguinte. A gente, com o tempo vocês vão reparar que podem existir vários papéis aqui dentro. E esses papéis podem ter nomes ou nomenclaturas diferentes, tá? É claro que é importante saber essa nomenclatura, mas às vezes é interessante também abstrair um pouco o nome. Eu uso PO, eu uso analista de negócios, eu uso analista de sistemas, e daqui a pouco a gente já está utilizando PM, e assim por diante. Vamos tentar entender, principalmente aqui, quais são as funções e como que a gente está nomeando esses caras, tá? Talvez eu vou apresentar aqui para vocês, mas é importante, às vezes, tentar abstrair um pouquinho a respeito disso, tá? Para a gente tentar entender aonde que o dev está aqui dentro da equipe. Outra coisa muito importante é que o modelo de equipe dessas pessoas, né, dessas funções lá dentro, é, mas muitas vezes, mais de uma pessoa pode atender a mais de um papel, tá? Ele pode ter duas funções, é como se ele tivesse dois cargos, três cargos. Isso vai muito da forma que a equipe se organiza. Às vezes são equipes pequenas, às vezes são equipes que por algum tipo de fator, tá? Ele pode achar que não haja a necessidade de ter esse papel, essa pessoa, certo? Ou eu posso ter uma pessoa que tenha um papel dentro da minha equipe, mas ela é compartilhada com uma segunda equipe também, tá? Isso é muito variável, esse formato, tá? Dessas pessoas que estão aqui dentro. Eu vou tentar dar um apanhado geral aqui para vocês, para tentar entender um pouquinho melhor a respeito disso. Vamos pensar, né, a equipe de desenvolvimento de software, né, a equipe que entrega software, e pensar como que as coisas chegam aqui dentro. Essas coisas a gente costuma chamar de demanda, certo? É aquilo que o pessoal pede. O pessoal quer, eu quero um novo relatório, eu preciso de uma tela diferente, eu preciso de uma consulta, eu preciso da modificação de uma forma de cálculo ou qualquer coisa desse tipo. É comum essas pessoas que trazem essas demandas serem chamadas de PO, ou Product Owner, que seria o dono do produto. Essa pessoa, esse PO, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ele não é uma parte realmente integrante da nossa equipe. O que eu quero dizer com isso? Talvez essa pessoa, o chefe dela, não seja o mesmo que o meu, que sou o dev. Né? É isso que eu quero dizer. São equipes diferentes, mas é a pessoa que faz esse elo de ligação com a equipe de negócio. Então vamos pensar que o nosso software aqui a gente tenha uma necessidade de um relatório que vai ser utilizado pela equipe de financeiro, né? Que faz contas a pagar, contas a receber, coisas desse tipo. Esse pessoal funcional que usa o software no dia a dia, chega um certo dia e vai assim, pô, a gente está precisando de um relatório. Essa pessoa, a ideia é que ela não passa o contato diretamente com a equipe de desenvolvimento, isso por vários motivos. Mas que tenha o PO, que o PO tenha a função de entender essa necessidade, tá? E já tentar negociar essa funcionalidade, digamos assim, entender o que realmente precisa, se realmente precisa, se não é algo supérfluo, digamos assim, ou de repente estão pedindo uma coisa que não possa chegar assim, não, isso é novo, já existe um relatório parecido, o que vocês acham de a gente adicionar essa nova feature nesse relatório já existente? Então o PO tem essa função, né, de tentar dar mastigada nisso que o nosso usuário final, né, o pessoal de negócio, como a gente costuma falar, funcional ou de negócio, ele está precisando. E esse PO, dentro de uma metodologia de projeto, né, ele não vai simplesmente mandar um e-mail para todo mundo lá dentro, ó, eu quero que vocês façam isso, né, existe todo um planejamento, né, costuma-se ter um planejamento, e isso vai chegar para a nossa equipe. Geralmente, tá, dentro da metodologia ágil, a gente diz que o PO escreve histórias de usuário. A ideia de uma história de usuário
texto pequeno, médio ou grande, dependendo da necessidade, tentando nos dizer o seguinte, afinal, o que que ele quer, né? Existe toda uma forma de a gente colocar histórias de usuário, ela precisa ter algumas regras, ela tem que ser sucinta, ela não pode ficar de enrolação, ela tem que chegar lá para o pessoal da equipe e entender como que isso funciona. Então, ok, temos o usuário final, o pessoal de negócio, o pessoal funcional, trouxe isso para o que a gente está chamando aqui de PO, né? Algo parecido que a gente chamava anteriormente nas outras metodologias de análise de negócios, e isso vai chegar para o analista da equipe. O que faz o analista? O analista de sistemas da equipe. Ele tem que pegar essa história do usuário, história de usuário, né? A UX, como a gente fala que veio do PO, em tentar entender. Conforme a situação, ele vai chamar o PO para conversar, vai tentar tirar as dúvidas, porque ele tem a função de converter, né, de planejar a conversão do que a gente está colocando da história, da necessidade, e pensar isso como fica dentro do sistema. Por exemplo, para isso a gente precisa criar um novo endpoint. Como é que a gente vai criar? Quais são as regras desse endpoint? Ou seja, o analista ele deve pensar como ele pega a ideia de funcional e transforma em uma ideia técnica. Tá? O analista de sistemas, muitas vezes, ele, em algumas equipes, ele acaba meio que sendo substituído, o analista e o desenvolvedor são a mesma pessoa. Tá? Eu, particularmente, já trabalhei em equipes, já fiz esse papel de analista e desenvolvedor ao mesmo tempo, e já tenho também a experiência de ter separados. Mais uma vez, aqui é alguma situação particular de cada equipe, né? Conforme as demandas de trabalho, conforme as tecnologias que utilizam, coisas desse tipo, certo? Então, o analista pega isso, né? Ele tenta fazer essa conversão. E muitas das vezes, aqueles modelos que a gente conversou no vídeo anterior, é responsabilidade dele. Talvez não de fazer, mas de fazer a entrega. Talvez eu precise criar um modelo, né? Vamos pensar o modelo de tela, né? De UX, né? Como é que vai ser o formato dessa tela. E a gente tem uma pessoa responsável por isso, né? Que é o UX, como a gente chama, né? Que trabalha na experiência de usuário. Então, um analista que vai atrás desse feedback, né? Que vai alinhar todas as situações para tentar já entregar isso ponto para o pessoal que faz o desenvolvimento. E sim, a gente tem um desenvolvedor de software, ele que cria, vai criar as codificações conforme aquilo que o analista de sistemas desenvolveu. Vamos falar isso depois, mas um tempo atrás, quando a gente tinha esse conceito separado de analista e dev, muitas vezes o dev pensava-se que ele era aquele cara que se fecharia numa baia de serviço e ficava ali abaixado, codificando, né, codando, sem conversar com ninguém, fazendo exatamente aquilo que o analista pede. Hoje, esse tipo de desenvolvedor já está perdendo o mercado. O dev tem que ser aquele cara que, de repente, ele vai estar na baia dele, codificando, mas ele tem que ter a habilidade de repente, levantar e dizer para o analista, cara, será que esse é mesmo o melhor caminho? Tá? Tu pediu para fazer de uma forma, mas a gente já fez em outra parte do sistema de uma maneira diferente. O dev hoje deve ter essa liberdade, deve ter essa capacidade, tá? Que é uma das diferenças que a gente fala muito do dev de tempos anteriores com os devs mais modernos. Dentro da equipe, a gente pode ter vários outros papéis, né? Um pessoal com um chapéuzinho diferente, digamos assim, e mais ou menos não impede de uma pessoa tenha mais de um papel desses. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o papel do QA, o QA que é a pessoa responsável por trabalhar teste dentro da nossa equipe. Não vamos falar muito de testes aqui, não é a nossa função, mas saibam que existe todo um trabalho que a gente pode pensar a respeito de teste. Mas o QA é um cara especialista em fazer teste, tá? Ele vai pegar o código do desenvolvedor, vai fazer todos os testes necessários, vai fazer testes de diversos tipos. Muitas vezes vai tentar dar uma estressada no código, no sentido de que, tá, beleza, a gente está fazendo um e-commerce aqui, a gente espera que tenha 100 pessoas comprando ao mesmo tempo. Tá, mas a gente está preparado aqui, a gente está preparado tecnicamente para ter 100 pessoas ao mesmo tempo? O que pode puxar esse tipo de atividade também. Como termos uma pessoa que seria um chamado tal do líder técnico,
né? O nome fala que, tecnicamente falando, é um líder. A gente trabalha com diversas tecnologias hoje em dia. A gente não pode pensar apenas numa linguagem de programação, né? Desenvolvemos em Java, então eu só mexo com Java, eu não quero saber de mais nada. Não, não é mais bem assim. A gente trabalha com linguagem de programação, a gente trabalha com diversos bancos de dados, a gente trabalha com arquiteturas diferentes, a gente trabalha com ferramentas de integração, a gente usa a cloud, usa servidores, usa muitas ferramentas, muita coisa diferente. Então, temos a necessidade de um líder técnico. Talvez dentro da equipe, talvez ela não seja uma pessoa dentro da minha equipe aqui, mas dentro da empresa tem que ter alguém. Porque se der algum problema aqui, pá, a gente está com um problema na nuvem, tá? Mas com quem que a gente vai falar? Com quem que a gente vai procurar para tratar desses temas mais técnicos, digamos assim? O Scrum Master, né, que é o mestre do Scrum, quando a gente fala em agilidade, em Scrum, né, chamamos de SM, eu já vi chamarem de agilistas também. Ele é um cara que, digamos, vai botar tudo na mesa e vai tentar organizar. Mas a gente precisa disso, assim, precisa, tá? Com o tempo, talvez a visão externa, as pessoas podem achar que não tenhamos essa necessidade. Mas é muito comum situações que eu já convivi, tá? Não que seja apenas a responsabilidade dele passe apenas por isso. A nossa equipe está trabalhando responsável por uma parte do sistema, mas está envolvendo pessoas de outra equipe, né? Estamos na equipe A e alguém precisamos de alguma coisa que é referente às responsabilidades da equipe B. Não é legal eu, como desenvolvedor ou como analista, eu pegar e ficar chamando o pessoal de outras equipes para reuniões e tal. Pô, vira meio que bagunça, né? O SM, o Scrum Master, é uma das pessoas que tem é uma das funções dele é tentar organizar isso aí. Tanto, digamos, da nossa equipe querendo a outra equipe, como a outra equipe querendo a gente aqui, precisando de alguma coisa da gente. Eu sou um desenvolvedor, imagina que o pessoal de outras equipes ficam me chamando para qualquer coisinha, né? Não que a gente não vai ajudar, a gente precisa ajudar. Mas vamos tentar organizar isso aqui, né? O Scrum Master é aquele cara que tem aquele lugar para dizer o seguinte: o Joãozinho, que é nosso dev, ele está sobrecarregado. Então, qualquer coisa que chegar externamente para o Joãozinho, o Scrum Master vai pegar e vai fazer aquela barreirinha assim, não. O que tu precisa? O que realmente vocês precisam do Joãozinho? Porque ele está ocupado lá e ele tem que fazer isso aqui. O Scrum Master também é um cara que ajuda muito na organização das tarefas, né? Dentro do Scrum, não faz parte desse nosso conteúdo aqui, mas o Scrum Master é o cara que tenta organizar, né? Quem vai fazer o quê, certo? A gente tem uns conceitos da agilidade, é que não é que exista uma pessoa que está acima da outra na hierarquia dentro da equipe, mas as responsabilidades se sobressaem de alguma forma. Tá? Então, costuma-se ter entendimento que o SM diz, ó, Joãozinho, vai fazer tal coisa. Né? É claro que ele pode dizer, ó, eu não tenho conhecimento para isso, fulano de tal conhece melhor, tal, mas o Scrum Master é aquela pessoa que dá aquela organizada. Aqui a gente pode ter outros papéis, talvez não dentro da nossa equipe, mas em equipes de suporte, equipes transversais, como a gente fala, são equipes que atendem as demais equipes. Por exemplo, eu falei a respeito de UX. Talvez eu não tenha uma pessoa que seja UX dedicada à minha equipe, mas ela está numa equipe que é transversal, que faça atendimento às diversas equipes. Então eu tenho uma necessidade, a gente vai conversar com essa equipe, ó. Estamos precisando de criar uma tela de tal jeito, então a gente precisa trabalhar a experiência do usuário, e essa equipe atende as demais equipes, né? Equipes estritamente técnicas, como de bancos de dados, de servidores, de nuvem, de segurança, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então aqui é um apanhado geral, tá? Mais uma vez, isso aqui não é escrito em pedra, eu comentei, uma pessoa pode ter mais de um papel, a gente talvez não esteja utilizando dentro da nossa equipe esses nomes, a gente utiliza nomes diferentes, a gente trabalha com as responsabilidades um pouco diferentes, mas em cima do conteúdo da primeira aula, essa segunda aula aqui a gente já começa então a entender um pouquinho como que as coisas funcionam aqui, e eu, como desenvolvedor, tentar entender quais são as minhas responsabilidades. Legal, galera? Em seguida, a gente já tem a terceira aula e a gente vai seguir um pouquinho, né? A respeito de
Quais são as responsabilidades do desenvolvedor de software? O spoiler não é apenas desenvolver código. Ele tem muito mais responsabilidades do que a gente possa imaginar. Legal, galera? Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.